Boa noite. Sejam bem-vindos ao Teatro Paulo Altran do Sesc Pinheiros. Seminário Internacional Cidades Rebeldes, uma realização do Sesc e da Boitempo Editorial. Gostaríamos de registrar a presença da doutora Ana Estela Haddad, primeira-dama de São Paulo, e de Leda Paulani, ex-secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão. Finalizando a programação do seminário, apresentamos os convidados para a mesa da Primavera dos Povos às Cidades Rebeldes, para pensar a cidade moderna. Professor David Harvey, que debaterá o tema com o excelentíssimo senhor Fernando Haddad, prefeito das cidade de São Paulo e professor. E também para o debate convidamos o professor Guilherme Wisnik, e para a mediação convidamos ao palco e passamos a palavra ao professor Flávio Aguiar. Boa noite a todas e todos. Eu quero convidar os membros da mesa aqui a passarem a mesa. Eu pediria ao Guile que sentasse aqui. Desculpa chamar de Guile, mas nós somos amigos desde que ele nasceu. Aqui o professor Fernando Haddad lá na ponta e o professor David Harvey aqui na segunda cadeira, the second table, chair. Eu queria renovar aqui a minha satisfação de estar mediando aqui essa mesa de encerramento, assim como mediei a mesa de abertura, coisa que para mim é uma honra, porque, como eu já disse naquela ocasião, eu sou cofundador da Boitempo Editorial. Não que eu tenha algo, não tenho nenhuma ação da Boitempo Editorial, mas eu estava lá presente no lançamento do primeiro livro da Boitempo Editorial, há 20 anos atrás, o livro sobre Napoleão, escrito por Stendhal, né? E, para mim, é uma grande honra participar de mais esta aventura, desta já, antes a gente dizia pequena, grande editora, eu já digo agora, essa grande editora que tem seu nicho já gravado, digamos, na história dos grandes movimentos editoriais do nosso país. Eu quero... dá para tirar isso aqui, né? Eu quero frisar também que, para mim, é uma satisfação especial estar nessa mesa aqui. Como eu disse, eu sou o professor Harvey, eu conheci, pela primeira vez eu encontrei, eu estava na plateia também, nós não conversamos, em Belém, durante o Fórum Social Mundial, que eu fui lá fazer a cobertura também para a Carta Maior. E o professor Guilherme Wisnik, que eu chamo de Guile, como eu disse, eu sou amigo dele desde que ele nasceu. Eu sou grande amigo do pai dele, fui grande amigo da família e tudo. Então, é uma amizade de longa data. E também o professor Fernando Haddad, que eu vou passar a chamar de professor. O professor Fernando Haddad é meu colega da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, do Departamento de Ciência Política. Quando eu passar a palavra para eles, vocês não estranhem a ordem que eu vou passar, porque eu vou passar assim, claro, o professor Harvey vai falar, né? Depois eu vou passar a palavra para o professor Fernando Haddad e depois para o professor Guilherme Wisnik. E nisso eu vou estar seguindo simplesmente o protocolo da Universidade de São Paulo, porque falam primeiro os professores mais antigos, depois os professores mais jovens. Muito obrigado. Eu queria também alertar... Não, pode bater, por favor, por favor. Obrigado. Eu queria também alertar, nós vamos seguir o protocolo da primeira mesa que eu mediei aqui. Quem estava aqui lembra, né? Fala primeiro o professor Harvey, depois eu passo a palavra para os debatedores, que tem 10 minutos cada um nesse primeiro momento. Depois eu devolvo a palavra para o professor Harvey
depois eu devolvo a palavra para os debatedores, e aí passo a palavra para o professor Harvey, e, nesse meio tempo, vocês estarão diligentemente escrevendo as suas perguntas, com letra legível. Por favor, respeitem as minhas retinas tão fatigadas. Vou encaminhar as perguntas que chegarão até mim, e depois eu vou agrupá-las em blocos, aqui, como eu fiz da primeira vez, em blocos temáticos aqui, e vou fazer as perguntas que vierem a todos os membros da mesa. Todos terão a oportunidade de comentar esses blocos, que eu vou ter que selecionar. Qualquer problema de exclusão, não sei o quê, não vai ser culpa do capitalismo, nesse caso vai ser culpa minha mesmo, tá certo? Então, vocês poderão depois me xingar, dizer, professor não seguiu a ordem direito, não sei o quê, tá certo? Então, e também eu vou pedir aos membros da mesa aqui que procurem, que falem, mas que falem com moderação. Que respeitem os tempos declarados aqui, porque, como nós estamos aqui nessa ordem, eu não tenho como ficar dando sinal, olha, o tempo vai acabar e tal, a menos que, como eu disse na primeira vez, que eu comece a fazer micagens aqui, tossir, espirrar, coisa que não é o caso. Então, eu vou pedir que sigam estritamente assim o tempo. Então, sem mais atrasos, eu passo a palavra ao professor David Harvey. So thanks for having me here, and thanks to Boitempo. They've done a fantastic job of translating some of my books, and I'm very grateful for that. I am an anti-capitalist for rational reasons, and because I think anybody who looks objectively at the situation in which we're in would say that capital accumulation forever is impossible, and that we therefore have to think about building alternatives. I also recognize that alternatives are slow in formation, and that transitions and revolutionary transformations are processes which can take a very long time. I notice this in reverse, if you like, by the difficulty that many societies have had of eradicating the influence of past militarism. I believe here in Brazil you still have the traces of military governance. I think in Chile, while Pinochet is long gone, Pinochetism is present. Most of the judges, most of the academics were appointed under Pinochet. It is still the case in Spain that the elements of the Franco dictatorship are still very present and have not yet been eradicated. In Britain, the legacy of Thatcher will take a long time to erase. And so when we think about things in the longue durée, it means that there's going to be a slow process of transition. For that reason, I tend to think very much in terms of what I would call revolutionary reforms. The left likes to have arguments about reformism versus revolution. I think revolution tomorrow is impossible. I think the revolutionary process, as I've said, is going to be long drawn out. And the task of reform is to open spaces in which a revolutionary movement can be creative and form. So if anybody wants to ask me what advice would I give to the mayor, it would be open as many spaces as you possibly can where revolutionary movements can begin to form. Because without those spaces opening up, the repressive apparatus of the state, which is becoming more and more apparent even at the local level. People in the United States were shocked when in Ferguson, Missouri, a peaceful demonstration was met by a police force
that looked like it was a military brigade invading Iraq. I think the militarization of urban struggle is actually something that has to be diffused as much as can possibly be done right now. The other thing I think is crucial to understand is that capital accumulation globally is more and more dependent upon urbanization as its primary means of accumulation. And that the urbanization process, which we are living with, is something driven entirely by the dynamics of requirements for the reproduction of capital through further accumulation. I can offer you many examples of this, but the obvious example is that I think that global capitalism, since the crisis of 2007-2008, has been stabilized by one vital feature, and that vital feature has been the hyper-urbanization of China. The Chinese urbanization has consumed vast amounts of the world's resources, has generated a vast amount of demand in the global economy, so that all of those countries producing raw materials for Chinese urbanization came out of the crisis very quickly. But those countries that did so paid a price. Latin America has been essentially turned into one vast soybean plantation for the China trade. And you bear the environmental consequences of that. Obviously, Chile providing copper, Australia providing metals, has come out of it because of urbanization. This means that capital accumulation through urbanization is going to be a foundational element of capital's future. And we are therefore going to have to live with an urbanization process that is increasingly driven by the requirements of capital accumulation, not by the requirements of trying to create decent dwelling environments for people to live in, decent lifestyles to be pursued. What this suggests is that the political project right now has to be to try to curb the power of capital accumulation over the urban process. But to do that, we have to understand how capital accumulation is working through urbanization. Of course, it works through production. Capital always does. But in practice, what we're also seeing is that capital accumulation is actually focused increasingly upon the realization of capital value in the market. And that capital extractions and exploitation at the point of realization has become very significant. That is therefore the power of merchant capital, the power of finance capital, and the power of landlord capital, which is increasingly extracting wealth from the realization process. If you ask people, what sorts of exploitations are you experiencing? They will tell you about the workplace, but they will also tell you about the credit card company. They will also tell you about the telephone company. They will tell you very much about the landlords and the property owners and what they have to pay for living space. So that increasingly the dynamics of capital accumulation is focused as much upon the realization of value through urbanization as it is focused upon the basic production process. This creates some confusions because the relations of exploitation in urbanization are different from those which exist classically in production. In production, it's easy to look. It's capital labor. The realization, however, depends upon a process of extraction of wealth through what I would call accumulation by dispossession. And that people being dispossessed of their living space through the foreclosures of housing,
and some 14 million households lost their houses in the United States in the midst of the crisis. This was an immense transfer of wealth from a vulnerable population to many of the organizations which picked up those housing are now speculating in their value. This is what the private equity companies are doing. This is what many of the hedge funds are doing. This is where they're earning their wealth. So it means that the battle against capital has to be waged not only in production, but at that point of realization. And I increasingly believe that the future of capital is going to be defined by class struggle as it is articulated through this urban process. I can make strong arguments as to why that's the case. If that is the case, then the left has to start to organize around the urban process in coherent ways. But it's difficult to do for the simple reason that the simplicity of the capital-labor relation gets displaced at the point of realization, because there you see a relationship between the dispossessed and the dispossessor. And the dispossessor can actually dispossess elements within the bourgeoisie. That is, the middle class suffers from accumulation by dispossession, and what we're seeing in many parts of the world is a raid upon the wealth of the middle class by the upper classes in the urban process. So that the lines of political organization which are arising in cities are actually much more complicated than the classic form of capital labor. But we have to deal with that complication and have to find ways to try to organize it into a coherent political movement that says, we want a different kind of city to that which capital produces. And that city then has to be organized along different political lines, which comes then to the question, what kinds of basis will there be for this? My argument is that what is being produced right now are widespread alienated populations within urban centers. Alienated populations typically behave in a not necessarily rational, organized way. They're passive until something comes along, and then you get an expression of anger. And what we've seen over the last 15 years are expressions of anger which are focused on urban life. And therefore the political issue is about the qualities of urban living. And people feel alienated from the political process. They feel alienated by the lack of democracy. They feel alienated from the traditional institutions. They feel very much alienated from the idea that state power can give an answer to their problems. They feel alienated in their work, and they feel alienated in their living spaces. And within that, a widespread alienation, there exists a great fund of anger that can be tapped in all sorts of different political ways. And what we're seeing is the right wing actually tapping into that anger and organizing it. So we see the rise of fascist movements throughout much of Europe. And we see the rise of right-wing sentiment, as in this country. But that is the sort of thing you would expect with alienated populations. What the left has to do is to capture that anger, and it has to organize it in such a way as to redirect that anger against capital accumulation, rather than allowing the right to direct the anger back into those populations in terms of ethnic cleansing, anti-immigrant politics, and the like. Now, how is this going to be organized, and in what ways? I think it's the case that if it is true that we cannot really rely anymore upon state power and the classic political parties,
And it seems to me that you seem here in this country to be going through the Tony Blair moment that we went through in Britain, which was very uncomfortable to live with. That under these circumstances, it seems vital to start to think about alternative forms of collective organization. And there are some, I think, very interesting features and some very encouraging elements. We've seen at the municipal level, for example, in the United States, that Seattle and Los Angeles and a couple of other cities have actually voted through the idea that a living wage should be the basis of anybody who operates within their jurisdictions. And they've passed these ordinances now that says in Los Angeles, by 2019 or something like that, the living wage will have to be $15 an hour instead of $7.80 that it is now. And this is a local ordinance which is actually transforming things in important ways. What we've just seen in Spain is people coming out of the Podemos movement and out of the anti-foreclosure movement becoming the mayor of Barcelona and the mayor of Madrid. Not coming out of the classic political organizations, but coming out of completely different direction. What we're seeing in other parts of the world are experiments with new forms of organization. The one I'm fascinated by now is by how the Kurdish population is reorganizing political governance in Rojava in northern Syria, where they fought off ISIS, have now control over the territory, and they're implementing a form of confederal socialism, which is based on the ideas of Murray Bookchin, which is assembly forms of structures confederally put together in a way that links together different, as it were, assemblies making decisions. This is an alternative form of governance which is emerging, which is much more democratic, which is much more flexible in its relationship to conditions, and which is much more dynamic in terms of its capacity to absorb radical ideas. In fact, again, the Kurdish movement there has just scored an important electoral victory by going into alliance with the feminist movement, by going into alliance with the LGBT movement and various other movements. In fact, the Gezi process that started with Gezi Park led into a revitalization of some consciousness in the Turkish population that things could be different. And the way things are different has been reflected in this election, which has curbed the turn towards a very authoritarian form of governance that Erdogan was trying to create. In other words, there are ways to deepen democracy. There are ways to do that, but not necessarily through traditional channels, because traditional channels, in many respects, are blocked. I said that we lost faith in the state. The problem with the state is this, that even though you may have a wonderful, wonderful politician who is a mayor, I'm not referring to anybody in particular, they cannot actually administer through the government bureaucracy many of the things they want to implement. Bureaucracies are very, very good at preventing things, and bureaucracies have their own agendas, and it is extremely difficult, therefore, to mobilize the state apparatus with all of the encumbrances of law and all the rest of it. You probably have to go out. But the state is still could be a very important partner. I really don't believe that the state apparatus is the center of revolutionary transformation, but it can be an important partner in that. And that is what it seems to me a revolutionary reformist mayor should be, which is a good partner to these other processes, building alternative structures of property ownership within the city, helping to establish communes, helping to develop the alternative forms of assembly governance through which democracy can be deepened within a particular territorial space. These are the kinds of imaginations that need to be mobilized around a different kind of urban process, one which is going to lead us in a direction in which the use values that people command become far, far more significant.
than the exchange values which are being traded. Because the exchange value system is essentially a vehicle for the extraction of wealth from the urban process. And what we've seen since 2007, 2008 is the group in the population in almost all countries that came out of that crisis fastest was the top 1%. The top 1% has increased its wealth and power and privilege immensely since 2007, 2008. In fact, you hear them quietly saying, look, you should never let a good crisis go to waste. And they have done extremely well out of this. We are now living in a world which is essentially governed by an oligarchy, oligarchic powers. And the only way to undermine that is through the development of social movements. But social movements have to be coherent in relationship to each other. They have to have a coherent vision. And it seems to me in this point that power of ideas then becomes significant. Marx argued that ideas are a material force in history. He had to argue that. The reason being that I don't think he could have ever written Capital if he did not believe that. And this, to me, it seems to me, is one of the very important ideas that we need to take, that a revolutionary approach to urbanization, a revolutionary approach, approach that understands that the urban is the site of the coming struggles, and that we have to organize ourselves at the urban level in order to find an anti-capitalist alternative and in order to pursue an anti-capitalist politics. I guess my time is roughly up, so let me leave it there. Thank you. No, I'll leave it there. Eu estou com a impressão que nós vamos decolar. Que está assim né? Apertem os cintos aí, por favor. Certo? Porque tá... Ou então vem um temporal por aí, não sei. Bom, eu passo a palavra agora, então, ao professor Fernando Haddad, por 10 minutos, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, professor Harvey. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Flávio. Bom, eu tenho segurança em afirmar que a obra do professor Harvey talvez seja das obras mais estimulantes dos dias de hoje. Ele propõe um marxismo absolutamente refinado e incomum para tratar de um tema extremamente complexo, que é o tema das cidades. O texto que mais me apaixonou por cidades nos meus tempos de academia foi um texto do Weber, tratando da comparação entre as cidades do Oriente e do Ocidente, da Antiguidade e da Idade Média, e dentro da Idade Média, do litoral da Itália e as cidades do norte da Europa, procurando compreender qual foi a conformação que gerou o que nós conhecemos como sociedade moderna, que combina, de um lado, o Estado moderno e, de outro, a empresa capitalista. E, nessa obra, o Weber coloca com muita argúcia que as cidades nasceram rebeldes, as cidades do Ocidente nasceram rebeldes. E a combinação virtuosa entre cidade e Estado nacional foi aquela que, de certa forma, diminuiu a autonomia e a autocefalia das cidades em proveito de um projeto nacional, a partir do qual Estados nacionais começaram a competir entre si, forjando o que nós chamamos de capitalismo, que é essa engenharia entre poder e dinheiro que promove a competição entre Estados e, dentro dessa ordem interestatal, a concorrência intercapitalista na produção de mais-valia. O que é novo na abordagem que o professor Harvey traz de bom da teoria marxista é que ele percebe as cidades também como um produto, também como um resultado do processo de acumulação, e não apenas como um locus onde ele se realiza. Ou seja, a cidade é ela própria
o produto desse processo. E mais do que isso, o processo depende da urbanização. Não há acumulação sem urbanização. De certa maneira, nós estamos, a partir dessa visão, concebendo a própria cidade como mercadoria, num certo sentido, porque ela é produção da lógica de acumulação de capital. E é dentro desse cenário que tem que se repensar tanto a teoria do Estado quanto a teoria de classes. O que me parece urgente é explorar essas possibilidades, porque não está claro como alianças de classe podem se forjar dentro das cidades, dentro dos estados, para que alternativas emancipatórias possam se firmar numa perspectiva socialista ou anticapitalista. E, em muitas abordagens, né, o próprio Harvey cita Toni Negri, em muitas abordagens você vê que os conceitos não estão sólidos em relação a essa questão. Qual é o papel do poder do Estado diante da transformação desejável das nossas sociedades? Quais são os seus reais limites de interação e de transformação da sociedade? E o Harvey coloca de forma muito interessante que o Estado não está no centro da transformação revolucionária, mas é bom tê-lo como aliado. Acho que é uma perspectiva interessante de se abordar, mas também verificar que o processo de produção não se dá só no chão de fábrica ou dentro das agências bancárias, mas existe um processo de produção da própria mercadoria força de trabalho que acontece nas cidades e para o qual as atenções não se voltam com a mesma energia. Quando um trabalhador está dentro de uma fábrica, ele está sendo consumido enquanto mercadoria já vendida. Quando um trabalhador está fora do chão de fábrica, ele está, de certa maneira, repondo as suas energias para revendê-la no dia seguinte. É nesse período, esse período em que ele está fora do processo de produção, ele está dentro de outro processo de produção, que é a produção de si mesmo. Ele está dentro dessa outra lógica. De certa maneira, o trabalhador está sempre produzindo. Ou ele está produzindo ao ser consumido como força de trabalho, ou ele está repondo as suas energias, ou seja, ele está se reproduzindo enquanto trabalhador que detém sua única fonte de riqueza, que é a força de trabalho que ele vai repor no mercado no dia seguinte. Essa órbita do trabalhador, repondo as suas energias, nós podemos chamar da esfera da cidadania, mas, de certa maneira, é também a esfera da produção. Elas não estão dissociadas. Então, quando a gente discute transporte ou moradia, de certa maneira, nós estamos discutindo o metabolismo das cidades em que as forças dos trabalhadores estão sendo repostas para que sejam reaproveitadas no processo produtivo no dia seguinte. Mas não há clareza sobre como reestruturar ou repensar uma teoria de classes à luz da complexidade das cidades hoje. Havia um pressuposto da teoria marxista clássica de que capital e trabalho se oporiam de forma irredutível e que isso geraria, através do processo democrático e outras formas de organização social, uma maneira de superar essa contradição, mirando uma sociedade emancipada. Mas esse processo, aparentemente, não se realizou, apesar do processo de urbanização. Ou seja, o curioso a notar é que, nos primórdios das revoluções socialistas do começo do século passado, o grande problema que os revolucionários notavam é de que o campesinato era muito mais numeroso do que o proletariado urbano. Os russos se depararam com essa questão o tempo todo. Não só porque a Rússia era um país atrasado vis-à-vis o desenvolvimento do Ocidente, mas porque, mesmo nos países ocidentais, você ainda não tinha, numericamente,
um proletariado urbano superior, embora mais bem organizado, do que a maioria da população. Qual é o drama? É que, apesar da urbanização tão celebrada, em que, de fato, as pessoas estão concentradas no mesmo ambiente e, de certa maneira, trocando experiências, intercambiando experiências, essa consciência de classe, ou essa consciência dos não proprietários, essa consciência dos excluídos, não emergiu com a força que a teoria previa. Ao contrário, houve mais bem uma fragmentação de perspectivas do que uma unidade em torno de um projeto comum. O que eu penso que a teoria mais avançada sobre cidades tem diante de si é essa questão crucial. Em primeiro lugar, qual é o papel da política nisso, né? E quais são os limites que as instituições democráticas forjadas a partir do século XVIII, quais são as funções que elas ainda podem ter num processo de transformação, e eu não falo só do Estado, mas falo também dos partidos políticos que emergiram na sequência da organização dos Estados nacionais, e que foi um evento celebrado pela teoria política, pela consolidação que promoviam do ponto de vista institucional. Ou seja, qual é o papel reservado a essas instituições? Se é que elas ainda têm algum papel, essa resposta ainda é muito... ela é dada ainda muito timidamente, né? De forma vacilante, eu diria, né? Sobre abrir mão de uma vez por todas desses instrumentos, né? Embora alguns grupos pensem assim, vamos abrir mão do poder do Estado e dos partidos, que são essas organizações clássicas, mas, mesmo na outra ponta, dos que renegam a perspectiva transformadora dessas instituições, não está muito menos claro ainda a partir do que e de que tipo de organização é possível forjar uma visão de futuro, uma visão de sociedade que possa ser forjada a partir da base. O próprio professor Harvey, no Cidades Rebeldes, menciona a perspectiva, digamos, limitada, se eu posso dizer assim, de uma visão anarquista ou autonomista radical diante dos desafios da transformação. Então, a combinação de teoria de classe e instituições, né, é crucial. Na verdade, nós estamos no mesmo dilema que estavam os jovens Marx e Engels na altura de 1848, né, também diante de uma crise e prevendo uma revolução para os anos seguintes, sobre com o que contar. E eles foram capazes de responder essa pergunta à sua maneira. Responderam no Manifesto Comunista, colocando explicitamente uma teoria de classes e uma teoria da transição, em que o Estado tinha, sim, um papel central, mas, mais do que o Estado, nos textos posteriores ao manifesto, a associação dos trabalhadores, né? Os seus partidos, as suas cooperativas, a possibilidade de que as cooperativas pudessem cooperar entre si, já vislumbrando um potencial de superação do mercado e do próprio Estado como um instrumento de dominação de classe. Aqueles jovens foram capazes de escrever um texto que sobrevive, né, do ponto de vista da sua força e até mesmo do ponto de vista conceitual. Mas talvez fosse o caso de nos debruçarmos sobre esses mesmos temas e talvez reescrevermos um manifesto que pudesse responder a essas perguntas, sem o que, na minha opinião, é muito difícil a gente vislumbrar uma perspectiva de transformação mais radical da sociedade. Podemos ter períodos de avanço democrático, de melhor distribuição de renda, de melhores oportunidades no campo da educação, no campo da saúde, de eventual universalização de direitos, melhoria da distribuição de renda e geração de emprego, mas uma visão totalizante que pudesse suplantar a ordem vigente, dando
alguma segurança para os trabalhadores de que esse projeto vale a pena, eu penso que é isso que está na ordem do dia. O que me anima nesse debate, já concluindo, é que teóricos como o David Harvey colocam na mesa uma riqueza conceitual, analítica, crítica, que, a partir da qual nos permite, talvez, ousar teoricamente e forjar, talvez, uma nova teoria da revolução. Obrigado. Então, eu passo a palavra ao professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Guilherme Wisnik. Obrigado, Flávio. Boa noite a todos. Eu queria começar dizendo que, para mim, é um imenso prazer participar desse encontro na companhia de pessoas que eu tanto admiro. E queria pedir ao Flávio que, se eu passar dos 10 minutos, para você tossir, sim. Tá? Então, eu vou tentar ser breve e tentar partir para o que eu considero o ponto crucial para comentar nessa mesa. O professor David Harvey é um pensador, como acho que todos vocês sabem aqui, dos mais importantes da contemporaneidade, e é um pensador cujo espectro de análises é imenso, né? E que envolve desde uma revisão minuciosa das teorias marxistas até também questões importantes e muito influentes nas últimas décadas sobre o pós-modernismo, ou então sobre a relação justamente entre o pós-modernismo na cultura e o dito capitalismo tardio na economia, e a passagem do fordismo à chamada acumulação flexível como como um fator explicador, né, de uma conexão entre cultura e economia que é muito importante para nós. Mas esse não é o ponto que eu queria comentar aqui. O ponto sobre o qual eu vou me deter é a importância do urbano na visão de David Harvey sobre o capitalismo contemporâneo. Então, o lugar central que a cidade e o urbano desempenham na sua interpretação do funcionamento do nosso mundo, né? Que esse é um lugar crucial, e eu acho que esse lugar tem grande importância para a nossa discussão aqui. Justamente, nós sabemos, acho que todos sabem bem, o quanto a combinação entre mercado imobiliário e economia financeira, né, está na base de todas as recentes crises do capitalismo, as chamadas bolhas. Mas a luz que o David Harvey traz muito fortemente para nós, com muitos dos seus textos, sobretudo o Direito à Cidade, que é um texto, pelo próprio título, que tem muita relação com Henri Lefebvre, né? Traz a compreensão de que não apenas a relação entre economia financeira e mercado imobiliário ela é explicativa nas crises, mas, sobretudo, ela é fundamental na sobrevida do capitalismo. Então, essa relação, cada vez mais inseparável, né, entre capital financeiro e mercado imobiliário e portanto, a especulação, né, ela é a base da sobrevivência do capitalismo diante das suas crises, justamente. Então, com isso, o professor David Harvey traz o urbano como um fator explicativo muito importante. E, justamente, isso remete, de alguma maneira, a 1848 e Paris. Portanto, essa vinculação entre capital financeiro, crédito, né, e urbanização remonta àquele momento que a gente poderia tomar um pouco quase como um Big Bang do processo nosso contemporâneo, onde, justamente, na proximidade de uma revolução social, ao contrário disso, o que se dá é uma reação autoritária e que se sustenta e que, de alguma maneira, resgata o capitalismo na sua crise naquele momento através de grandes obras de urbanização, né? Isso é a Reforma de Paris,
que é tão conhecida, e que agora nós temos a felicidade de recebê-la, digamos, essa análise em detalhe no livro de David Harvey sobre Paris, que acaba de ser lançado pela Boitempo, então. Né? Então, ali, naquele momento, com Haussmann, né, e com Louis Bonaparte, o que se faz é um vasto programa de urbanização que tem um papel de absorção do capital, né, excedente. E, ao fazer isso, gerando emprego e reaquecendo a economia e criando o mercado consumidor. Esse processo, alicerçado em crédito financeiro, né, nas instituições que justamente financiaram quase 20 anos de obras na cidade, dão uma matriz de uma relação econômica urbana que só faz aumentar até hoje, que passa por um outro capítulo crucial no pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, né, com Robert Moses como a grande figura central desse processo, e na grande suburbanização das cidades americanas, modelo que depois se exporta para o mundo. David Harvey mostra com muita sofisticação o modo como ambos os processos geram também novos estilos de vida. Então, em Paris, aquele processo que resultou da Reforma de Paris, extremamente violenta, no entanto, desemboca, um pouco depois, na chamada Belle Époque e no Art Nouveau, como estilo estético, que justamente é, né, a arte da burguesia triunfante. O nome Art Nouveau, arte nova, não é nada mais do que isso, quer dizer, é a próxima arte, é o estilo do momento. Nesse sentido, o Art Nouveau encarna na arte, e também na arquitetura, é claro, a ideia de fetiche e de obsolescência, porque ela é uma arte efêmera. Ela é feita para durar pouco. Os próprios objetos que o Art Nouveau produz, que viram signos de distinção social, eles gastam rápido. Então, essa ideia de uma cultura efêmera baseada na obsolescência tem também a sua matriz ali. E no momento, no outro estágio dessa história, nos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra Mundial, também é um novo estilo de vida que está sendo gestado. É a vida do subúrbio de classe média, com os gadgets de consumo e os eletrodomésticos e o automóvel, né? Então, são dois momentos muito cruciais numa transformação da relação econômica urbana e no modo de vida cotidiano que está alicerçado nessa relação econômica muito forte. E, então, e tudo isso aponta para o mundo contemporâneo, né? E como o próprio professor Harvey já deu algumas chaves aqui nessa fala introdutória, chega na mega-urbanização chinesa, num momento atual em que os mercados financeiros na globalização estão muito mais integrados e que a urbanização se dá numa escala avassaladoramente maior, e que, de certa maneira, o que tem, então, sustentado o funcionamento do capitalismo em seus momentos de crise, de superprodução recentes, né, tem sido justamente essa combinação entre urbanização, a economia da urbanização e a indústria bélica, né? Digamos, esses dois vetores têm sido responsáveis, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra até os tempos recentes, por essa estrutura do sistema capitalista. Acontece que... Quanto tempo eu tenho ainda? Hã? Tá bom. Acontece que... E agora eu já estou, enfim, eu acho que misturando um pouco as questões que eu li em David Harvey com pensamentos que eu desenvolvi a respeito, né? O que me parece é que, com o fim da Guerra Fria e com, então, o substantivo declínio do papel da indústria bélica na economia mundial, ainda que, né, as guerras, várias guerras se mantenham presentes, mas o desempenho da indústria bélica no sistema como um todo declina, e a urbanização, então, assume quase que sozinha esse papel de manutenção de um sistema em crise perpétua, né? Portanto, há uma inflação do papel da urbanização no sistema capitalista contemporâneo, no qual a China desempenha um lugar crucial, né?
É bom lembrar que a urbanização da China é muito recente, né? E da Ásia como um todo. Então, nesse ponto, eu queria retomar um outro conceito que é também fundamental nos textos de Harvey, que é a destruição criativa, que é um termo que remonta ao século XIX e aos pensadores e artistas justamente que entenderam a modernidade como um processo de destruição criativa, como em Marx, por exemplo, né? A ideia que tem em Marx, no Capital, a frase do Marx, de que a violência é a parteira de toda a velha sociedade que traz no seu ventre uma nova. Quer dizer, os processos violentos são necessários no sentido de engendrar, de uma forma criativamente destrutiva, o novo, e o novo é a própria modernidade em gestação. Em Nietzsche, isso também pode ser encontrado, não é o caso de explicar isso agora aqui, mas, de alguma maneira, o que está suposto é a ideia de que, para os modernos do século XIX, a ideia de modernidade continha um sentido paradoxal de processos violentos que engendram uma transformação revolucionária. Agora, o que me parece é que, na chamada hiperurbanização atual, que tem a China como seu epicentro, né, esses processos violentos perderam o seu componente criativo, ou já perderam há muito tempo, né? Talvez desde justamente as 2 guerras mundiais. Quer dizer, esse sentido que haveria construtivo, regenerativo, emancipador, de alguma maneira, que tinha entendido dentro desses processos de transformação paradoxais da modernidade, se banalizaram e se naturalizaram numa sociedade em que a violência virou endêmica e, ao mesmo tempo, a transformação se legitimou quase que por si própria. Então, a impressão que eu tenho, olhando para processos avassaladores como a urbanização chinesa, mas não só, no Brasil, em obras como algumas que estão sendo feitas no Rio de Janeiro para as Olimpíadas, por exemplo, outras tantas que já se fizeram em São Paulo, em operações urbanas, é que o conceito de obsolescência da mercadoria, que a gente pode situar nascendo junto com o Art Nouveau no século XIX, que se referia aos objetos de uso cotidiano, você compra um iPhone que dura 2 anos só, não só porque ele quebra, mas porque você quer um novo modelo, né? Então, esse apelo de troca das mercadorias pelo design e portanto, pela obsolescência que atravessa ela como um todo, esse conceito, que é tão pregnante no nosso mundo, se deslocou para o próprio território e para a terra, né? Então, de alguma maneira, o planeta Terra se tornou obsolescente e está sendo alvo de uma destruição e uma reconstrução permanente e quase que por inteiro. Com isso eu queria... o que eu ia dizer, que eu ia encerrar Obrigado pela sutileza. Eu ia dizer que, posto isso, me parece, não por acaso, que justamente nas 2 últimas décadas, que correspondem justamente ao período do fim da Guerra Fria e ao momento em que, de alguma maneira, a urbanização toma sozinha esse papel de estabilização do sistema capitalista em crise, que eventos de grande apelo midiático, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Expos, etc., portanto, eventos de outras naturezas, no caso esportivas, sobretudo, tenham como que mudado de natureza e se tornado eventos essencialmente imobiliários. E os escândalos da FIFA recentes atestam isso, né? E eu queria encerrar lembrando que eu me lembro disso muito bem, que numa Copa como a de 86 no México, o México, que é um país do terceiro mundo, tinha sofrido um terremoto 9 meses antes e fez uma Copa do Mundo sem maiores investimentos nem problemas, né? E passados um pouco mais de 20 anos, esses eventos agora geram um aparato imenso e necessidade de obras gigantescas que só alimentam esse sistema, né, da especulação e que é predatório, em essência. Então, eu encerro essa minha introdução por aqui.
Eu passo a palavra, então. Eu peço perdão pelo pigarro aqui, mas está realmente... aliás, eu queria assinalar que há uma diferença entre a primeira noite que eu tive aqui e essa aqui. Devido à mudança de tempo agora, eu ouvi vários pigarros e tossidas também aqui, que não estavam presentes na primeira noite. Eu passo a palavra novamente ao professor Harvey, então, para seus comentários. Let me add a few points to this argument. First, there's the question of what is the working class in present circumstances. When I went to live in Baltimore in 1969, 37,000 people were employed in the steel plant. Many people were employed in the port. It was a working class city. By the time you get to 1990, there were 5,000 people employed in the steel plant, and it was producing almost the same amount of steel. The steel plant is now closed. That kind of working class disappeared from the city. And then people said, okay, we're now a service city. We're not a working class city anymore. But that's an idea I want to dispute. I shift to New York. I stand at the corner of 86th Street and 2nd Avenue. And what do I see? I see lots of delivery drivers passing by, constant flow. Marx argues that transportation is productive of value. They are producing value, and they're having surplus value extracted from them. I look across the street, and there's a place serving hamburgers. Now, we like to think of the working class as people who actually produce cars or steel. But why should we say they are working class and that the person who produces a hamburger is not? In fact, all those hamburger workers are productive of value and having surplus value extracted from them. The whole restaurant industry of New York is productive of value and is having surplus value extracted from it. The interesting thing about the restaurant industry is that by and large the owners don't make much money because they're paying so much in rent that it's the rentier who gets the value. The landlord gets the value, not the direct producer. In fact, a lot of the restaurant owners I know exploit themselves to the hilt to pay the rent. This is what I mean about this form of extraction. What else do I see at 86th and 2nd Avenue? I see the workers from the electricity company digging up the thing to put in the cables. They're producing value, surplus value. On the other side of the street, the telephone company is digging up the street to lay cables and that. They're producing value and surplus value. I see people putting up scaffolding to repair a building on one side of the street. They are producing value and surplus value. And there are people taking down scaffolding on the other side of the street. They are producing value and surplus value. And you can just go on like this, and actually what you see around you is an immense amount of production of value and surplus value in urban life by a working class, and that is the contemporary working class in a typical North American city. It's extremely difficult to organize. It doesn't fit with the idea of the steel worker or the auto worker. It's highly feminized. So this is as well, and this is, it seems to me, something that the left has to grapple with, that this is going to be the working class that has to be the vanguard of radical transformation. And the question arises, how can it be organized? It's extremely difficult, if not impossible, to organize that working class at the point of production. Go to every restaurant, go to every delivery worker. Extremely difficult. But there is another way to do it.
And Gramsci actually suggested this way back in 1919 when he kind of said, you know, we are the left, we organize and think around the factory councils as the center of our politics. But the factory councils don't work so well unless they are supplemented by something else, which is the organization of urban neighborhoods. He says, because in the urban neighborhood, you have all of these elements together living. And in fact, you get not only perhaps a steel worker and an auto worker, you also get the street cleaner, you get the hamburger maker, the restaurant, you get the telephone people. And in fact, Gramsci made an interesting comment. He said, a territorial organization like that has a better understanding of the condition of the whole working class than you get out of the organization of the factory council, which gives you a picture of the working class in that industry and in that labor process. Trade unions have been very good at organizing at the place of production. They've not been very good at understanding the interests of the whole working class. In fact, in many instances, trade unions have been a barrier to class politics in the sense of what is needed for the whole of the working class. So Gramsci suggested there should therefore be this secondary form of organization, which would be in the neighborhood. I think that now has to be the primary form of organization. And if that is the primary form of organization, then it will be a form of organization that understands the condition of the whole working class, no matter where it is employed, whether it's employed in banks, whether it's employed in transport, whether it's taxi drivers or it's restaurant workers or whatever. And from that perspective, therefore, to me, the whole territorial strategy of class struggle comes into play. How do you organize the territories of a city? And it was mentioned earlier, you know, one of the things that the anarchists have a better tradition of than the Marxists is organizing whole neighborhoods. The anarchists have a much better positionality sometimes about being embedded in daily life of communities and thinking about ways to try to find an unalienated existence in a sea of alienation. And this actually then brings me to a very interesting kind of point, that actually a lot of the mobilization going on in cities does indeed rest upon sort of anarchist, autonomist principles, which is very hard, I think, for Marxists to recognize and to understand. I actually find myself very much in agreement with a past anarchist, Murray Bookchin, who kind of said, I think that the future of the left depends crucially on putting together the best of anarchism and the best of Marxism. And unless those two anti-capitalist perspectives can be put together in a political process, the left is doomed to failure. And this is one of the things he wrote in one of his last essays. He severed himself from the anarchist tradition because he couldn't stand the dogmatic anarchists. I've had a hard time in the Marxist tradition with the dogmatic Marxists. The dogmatic Marxists and the dogmatic anarchists should go to hell. And together we can build something which is, I think, a movement in which the capacity of anarchists to start to ask questions about how to invent an unalienated personal life in a world which is actually creating mass alienation. And interestingly here, the group that has been most effective and was very, very effective in Gezi Park and has recently been very effective in the Spanish elections are the cultural producers. That is, the people who are engaged in cultural activities, who often have mutual aid structures and work together in a kind of loose kind of way, and are immediately capable and immediately prepared
to react to situations. And I think that this is, for me, again, one of the signal things that you see going on within urban life. You find these niches in urban life where people putting these things together in a different kind of way. And linking that together into a broader political process is what we should be thinking about doing. And people are thinking of all sorts of ways of how to live an unalienated life in an alienating world. Some kind of say, I cannot stand the alienation from nature and therefore I'm seeking an unalienated relationship to nature. Some are talking about new structures of social relations. Some are actually appealing to religious ideas and religious cohesion in order to build something alternative. So there's lots of searches for alternatives within the city which are ongoing and are there. You see them in the recuperated factories, in the solidarity economies, you see them all over the place. And so in that sense, there is a seedbed for political activism and political action. And I think we have to sit back and look at it and say, what is this seedbed about? How can we actually think about this as a mass movement? Because that is the seedbed from which things like a Gezi protest can spring. And it's the seedbed from which can lead people out onto the streets where they can actually experience different social relations, new ways of living, new ways of being, and actually new ways of constructing alliances between radically different political forces. This is the challenge I think the left has to confront right now. And we see it being confronted, interestingly, in the Spanish elections, in some US cities, and also in many other parts of the world. So to me, this is a very optimistic moment because I think this new way of doing politics is actually capable of taking off. But actually, the left, curiously, is extremely conservative. It doesn't want to let go of its ideas. So my message to you is, let go and have fun. Obrigado aos debatedores. Eu queria dizer que eu recebi um aviso aqui dos poderes aqui que nos cercam, a todos e todas, que o nosso evento vai aproximadamente até 10h10. Então, eu vou pedir que no próximo bloco os nossos debatedores aqui sejam extremamente concisos, porque senão eu vou ter que encomendar um xarope quando eu sair daqui, de tanto que eu vou tossir. Então, eu vou pedir realmente concisão nesse próximo bloco para que nós possamos entrar nas questões levantadas pelo público aqui. Então, eu passo a palavra agora, mais rapidamente, primeiro para o professor Haddad, depois para o professor Guilherme Wisnik. Por favor. Bom, rápidas observações. Se nós nos livrarmos, como devemos, né, dos marxistas dogmáticos e dos anarquistas dogmáticos, vai ser que a gente fique bastante sozinhos, assim, vamos nos sentir bastante sós. Porque, de fato, o que se vê é muito dogmatismo na esquerda, que é a matriz do conservadorismo. Pensamento dogmático, por definição, ele não é de esquerda, né? Porque se o mundo está em transformação e você quer transformar um mundo em transformação, se você se arraigar a teorias do século XIX ou do começo do século XX, como se nada tivesse acontecido, né? Como se não tivesse havido a experiência da Revolução Russa, como se o marxismo não tivesse sido utilizado ele próprio como instrumento de acumulação de capital, né, no período pós-revolucionário, e ter, de certa maneira, promovido a transição de estados despóticos para sociedades capitalistas modernas, se negar tudo isso, fica muito difícil
avançar. Eu sinto também que a tríade clássica, sindicatos, partido e Estado, né, ela está extremamente desgastada. Mas, ao mesmo tempo, tenho receio que nada de tão forte quanto isso tenha sido colocado no lugar. Nós ainda não temos uma compreensão clara de como o processo de transformação pode se dar a partir de novas formas de organização da sociedade. Por um lado, você tem o fetiche do Estado, que ainda permeia a mentes e corações aí de muitas pessoas, mas você tem o oposto disso, né? Uma negação da política e uma negação dessas instituições como formas de transformação que também habita corações e mentes de gente muito boa, de gente que quer efetivamente transformar a realidade social. Mas, de fato, essas duas tribos não dialogam, né? De certa maneira, falta um traço de generosidade no debate político na própria esquerda. Os debates entre marxistas e anarquistas no século XIX foram muito acalorados, né? E eu diria que, nos escritos da época, sequer havia respeito mútuo. E esse desrespeito que se vê nos textos de época, de certa maneira, perpassaram todo o século XX, sendo que a crise na esquerda está instalada e, mesmo assim, uma certa generosidade que deveria ser a regra entre as pessoas de um mesmo campo, ela desapareceu. O que eu vejo são grupos cheios de si e donos da verdade, uns se degladiando contra os outros sem a perspectiva de síntese ou de intercâmbio de experiências. Nesse contexto, eu acho bastante difícil dar um salto de qualidade no debate da esquerda, que me parece essencial. Você encontra na academia autores, você lê um Perry Anderson, um Giovanni Arrighi, David Harvey, você lê essas pessoas, como lia os frankfurtianos e se deparava com um pensamento de peito aberto, generoso, entregue, né? Entregue ao objeto e entregue à causa, né, da transformação para melhor, né? Isso está muito carente no movimento em geral, né? E mesmo quando você nota uma perspectiva legítima, muitas vezes o nível de fragmentação das demandas é tal que você não consegue fazer duas pessoas de movimentos diferentes sentar e discutir sobre o mesmo assunto, que pode ser o plano diretor de um lado ou o orçamento municipal de outro, para citar dois exemplos. Às vezes, pessoas de esquerda que defendem causas específicas, quando essas duas causas estão confrontadas por alguma razão facilmente superável, nem assim se consegue uma síntese satisfatória. O Marx dizia, tem uma frase do Capital que trata da jornada de trabalho, e ele diz que quando há direito contra direito, o que decide é a violência entre capitalistas e trabalhadores. A violência decide a jornada, a luta de classes, portanto, decide a jornada de trabalho. Mas o que se vê, muitas vezes, é que, no campo da própria esquerda, isso também acontece. Às vezes, você tem causas legítimas, aparentemente contraditórias, e, ao invés de se buscar uma síntese para avançar, o que se vê é que decide a violência e não o melhor argumento dentro do campo progressista. Obrigado. Professor Wisnik, mais alguma observação? Obrigado. Eu vou, então, procurar aproveitar esse tempo curto que eu tenho agora para fazer uma pergunta ao professor Harvey.
e talvez uma ou duas, ou uma pergunta e uma colocação. Considerando, inclusive, a citação que o Fernando Haddad fez agora sobre o Giovanni Arrighi, né, me parece que o livro O Longo Século XX, do Giovanni Arrighi, é um dos livros mais interessantes e luminosos sobre a interpretação do estado do mundo contemporâneo, mas justamente em ciclos longos, como o próprio título diz, né? E, para tratar disso, ele explica o funcionamento do capitalismo desde a sua origem, através de 4 ciclos, que seriam o primeiro, o ciclo genovês-veneziano, depois o ciclo holandês, depois o Império Britânico e, finalmente, o Império Americano no século XX, que, quando ele escreve o livro, em 1994, se anuncia como um império em crise, ou um ciclo infinal. O Arrighi explica o funcionamento desses ciclos capitalistas, que são longos, por um mecanismo que seria, basicamente, eles se definiriam, num primeiro momento, por um processo de expansão da produção e do comércio, que é o seu apogeu, e depois por um momento de declínio, que é o período financeiro, que é onde o capital se desloca para a financiarização e para a abstração. Então, no momento em que isso acontece, segundo Arrighi, já é o declínio do ciclo, né? E é curioso que, quando ele lança esse livro em 94, não se sabia ainda muito bem que império sucederia ao Império Americano. O que se supunha já é que o Império Americano estava em colapso, mas a suposição que ele tem ali no livro é o Japão. É curioso ler isso agora, né? Mas, quer dizer, não há menção à China, em 94, naquele livro. Mas o que eu queria perguntar, na verdade, sobre isso é se essa interpretação do momento financeiro como um apogeu, se você acha que ela permanece válida, ou se, na verdade, a financiarização já consumiu o sistema como um todo e se tornou hegemônica quase que ad eterno. É isso. Obrigado. Professor Harvey, mais alguma observação? Please. Yeah, on that particular topic, what you have to understand is that capital is necessarily expanding, and it expands at a compound rate. This is so because the capitalist starts the day with a certain amount of money, goes into markets, buys labor power, means of production, then engages in production, creates a commodity, and then sells the commodity at the end of the day for the original money plus the surplus value or the profit. So there's more at the end of the day than there was at the beginning of the day. And that more at the end of the day then gets reinvested, so there's even more at the end of the second day. So this is the dynamic of capital, simply explained, which is it continually expanding. As it expands, it increases in scale, and I think what Giovanni picked up very strongly was the territorial organization through the existence of some hegemonic power which would be central to this process of continuous expansion. Obviously, initially it was Genoa and Venice, then it moved to the Netherlands, the Low Countries, then it moved to Britain, then it moved to the United States. These shifts, however, require capital to be highly mobile. And the reason why financialization is important is that money is the most mobile form of capital. Production is the least mobile. I refer to money as the butterfly form of capital. It can fit around anywhere it wants. The commodity is the caterpillar form. It crawls around, you know. And production is more like the chrysalis, inside of which capital is accumulating through production. So it gets financialized because the possibility of expansion runs out, and you go to the most mobile form, and then the most mobile form moves elsewhere. And so what we've seen is the most mobile form of capital deindustrializing the United States, deindustrializing much of Europe, taking industry to China and to Bangladesh and all those other things, and it took finance capital to make the move. Now the big question is a new hegemon arising, or are we moving into
a series of regional hegemonic configurations with China and the Far East, North America, United States, NAFTA, all of that, Europe, and then possibly Latin America. And what's the hegemonic power in each one of these? Is Brazil hegemonic in Latin America? Is the United States hegemonic? And you can see the kind of pattern. Are we moving into a situation of competing regional hegemonic configurations? This was one of the questions that Giovanni was asking, but also kind of saying he didn't think China would ever be big enough to be a hegemon on its own, that the hegemonic power may have to rest upon some configuration of collective power of the Far East. And there's no question that a lot of wealth in global capitalism has moved from west to east for the first time historically over the last 20 years, and that this trend may continue as more and more wealth is accumulated to the point where China is now semi-colonizing Latin America and Africa and all the rest of it through its investment strategies. So when I spend time in Ecuador, Ecuador has now become, in a sense, a sort of neo-colonial country in relationship to the China trade. And China has some extremely strong control now over the Ecuadorian economy, and I think China is seeking to control many African economies and is also engaging in similar processes in Latin America by a variety of means. So this is the kind of thing he was talking about, and I think that that process and the expansions involved in that process have now got to the point where there's nowhere else to go. And this then leads me also to say we have to think about an alternative to capital accumulation. We cannot continue with that system that starts with a certain amount of wealth at the beginning of the day and ends up with more wealth and more value at the end of the day. We cannot actually continue to live in that, because the compounding rate of growth is one of the biggest threats to the continuity of capitalism. Muito obrigado. A mesa recebeu aqui mais de 50 perguntas sobre mais variados assuntos, mas todas tendo a ver, digamos, com as colocações aqui, que também com o andamento do seminário aqui das Cidades Rebeldes. Tem alguns tipos de pergunta que se destinam assim a questões específicas sobre a própria organização do seminário. Existe uma clara, isso fica como sugestão para um próximo seminário. Existe uma clara preocupação aqui de algumas pessoas que enviaram perguntas sobre a oportunidade de convidar, digamos, os movimentos diretamente, que atuam diretamente no espaço urbano de São Paulo para participar de um evento dessa natureza, como o Movimento Passe Livre e outros que foram citados aqui também. Então, isso é uma sugestão que fica para os organizadores do seminário. Outra questão importante também, que voltou novamente aqui, já apareceu na primeira mesa que eu dirigi aqui, que eu mediei, é a importância do pensamento do professor Milton Santos. Quer dizer, novamente apareceram questões dizendo assim, qual é a relação entre o pensamento do professor Harvey e o pensamento do professor Milton Santos. Então, fica uma sugestão também aqui para a discussão futura. Aliás, eu tive o prazer de conhecer o professor Milton Santos. Agora, eu vou sintetizar as questões aqui levantadas e pedir aos debatedores aqui que se organizem, digamos, para responder prioritariamente aquilo que consideram mais importante ou prioritário, tá certo? Então, um grande número de questões levantadas aqui dizem respeito ao futuro. A grande pergunta, acho que sintetiza essas preocupações, é mais ou menos assim. Estaremos nós condenados a viver em cidades para sempre? Houve até uma questão dizendo assim, podemos olhar para o futuro e ver um momento em que 100% da humanidade vai viver em cidades, né? Então, essa é uma preocupação. Outra preocupação nesse mesmo registro é qual é a oportunidade, digamos, política que essas cidades oferecem. Diz assim, bom, o processo capitalista está intimamente vinculado ao processo de urbanização. Ao mesmo tempo, pelas colocações que foram feitas, não só nesta mesa, porém no seminário como um todo, as respostas mais radicais, possivelmente, a esse processo capitalista,
também estão vinculadas ao processo de urbanização deflagrado pelo próprio capitalismo. Então, como é que se pode pensar esta contradição ou essa relação, enfim, né? Um setor específico que apareceu em várias questões aqui diz respeito às mulheres. Quer dizer, qual é o papel das mulheres, qual é o papel do poder público em relação à proteção, à promoção do direito das mulheres. E aí, nesse ponto, eu queria dar até um depoimento pessoal. Eu estive do Fórum Social Mundial, na sua edição realizada na Tunísia, em 2013, e eu fiquei absolutamente siderado, constatando que, passando por cima das limitações dos movimentos, inclusive sindicais, que eram muito importantes, e de muitas ONGs, inclusive, a verdadeira solidariedade internacional, inclusive entre a África saariana e a África subsaariana, estava sendo construída pelos movimentos das mulheres, que passavam por cima, digamos, dessas limitações nacionais, de gênero, etc. Isso então, é uma preocupação constante aqui. Uma outra preocupação que aparece, eu diria da seguinte forma, eu colocaria da seguinte forma, existe uma tensão, né, na relação, ao mesmo tempo que pode existir uma colaboração entre os movimentos sociais e o Estado. Aqui, no caso, nós estamos discutindo mais o Estado, a manifestação, o espaço local do Estado, no caso, o poder municipal, etc., existe uma tensão nessa relação. Muitas vezes, poderes públicos têm tendência também a criminalizar certos movimentos, ao invés de ter uma relação criativa com esses movimentos. Então, essa também é uma preocupação constante aqui, quer dizer, como que os poderes públicos, e no caso o poder público local, pode promover também, auxiliar a promover, ou neutralizar, pelo menos, essa tendência à criminalização desses movimentos. Tá certo? E também como que pode se avançar, digamos assim, nesta junção, né, de perspectivas, nessa aproximação de perspectivas. Por fim, eu queria colocar aqui uma preocupação que também veio aqui, porque, por exemplo, várias perguntas falando dos imigrantes que estão chegando à cidade de São Paulo, particularmente aqui, no caso, os haitianos, embora vamos lembrar também bolivianos, equatorianos e outros que chegam também de outros lugares do planeta, enfim, né? Eu queria lançar uma questão aqui também, que é uma preocupação enorme que vem. Nós estamos assistindo hoje, na periferia de um dos centros do capitalismo do Ocidente, que é a Europa, um movimento extremamente dramático de milhares de imigrantes que arriscam as suas vidas em barcos absolutamente precários. Só nesse ano já morreram assim milhares de pessoas afogadas nessas viagens absolutamente estapafúrdias, espantosas, que se fazem pelo Mediterrâneo, muitas vezes conduzidas por traficantes absolutamente inescrupulosos e que encontram, muitas vezes, uma parede mais do que uma abertura em muitos dos próprios países da Europa, e é um dos temas que vem sendo explorados pela extrema-direita. Porém, o que esse movimento dramático sugere como imagem é que, sobretudo, desde a crise de 2007, 2008, nós estamos vivendo dentro de um mundo onde a perspectiva, muitas vezes, de alienação que é imposta sobre as pessoas cria a imagem de que pior do que ser explorado é não ser explorado. Porque, nesse momento, a pessoa fica sem ter nenhum lugar para construir a sua identidade, fica com a sensação de estar absolutamente marginalizada. E é uma coisa também que apareceu aqui, comentando a relação dos poderes públicos, no caso, com esses habitantes do espaço urbano, que, aparentemente, pelo menos na percepção, não estão incluídos em nenhum processo produtivo. Quer dizer, eles estão vivendo à margem, aparentemente, de tudo, né? E que são sem teto, sem isso, sem aquilo, né? E que, muitas vezes, são até mesmo os sem identidade. Até o momento, são essas as grandes preocupações. Eu peço perdão se eu me esqueci de citar alguma grande preocupação aqui, no momento que apareceram, e que eu pediria, então, que os debatedores comentassem. E agora eu vou tomar a liberdade de inverter a ordem. Eu vou passar a palavra primeiro para o professor prefeito Haddad, depois para o Guilherme e depois para o professor Harvey. Bem, começando pelo final, eu acho que as cidades não são o lugar do capital
de um lado e da classe trabalhadora do outro apenas. Tá? Evidentemente que eu concordo com a tese de que nós estamos ainda habituados a pensar a classe trabalhadora como o operário industrial. E isso é um equívoco, inclusive, do ponto de vista teórico, né, valendo-nos da teoria marxista clássica. O Marx nunca disse isso. Né? Obviamente que o trabalhador industrial sempre habitou a imaginação daqueles que queriam, a partir do local de trabalho, organizar os trabalhadores rumo a uma transformação radical. Até pela facilidade de como isso se dava. Mas concordo que, se nós pensarmos a cidade como um grande laboratório de produção de mercadoria, ela própria sendo um produto desse processo, não há por que não imaginar formas de organização dessas camadas. A relação dos movimentos entre si e com o poder público, ela é mesmo contraditória. Né? Muito dificilmente você consegue forjar uma síntese de visões, né, em torno daquilo que eu falava há pouco, que às vezes você está tão arraigado na tua causa que você não consegue perceber o efeito que a satisfação do teu desejo pode implicar para a satisfação de outros desejos tão legítimos como o seu. Organizar a totalidade numa cidade, lembrando que não é possível o socialismo numa só cidade, né? Mas mesmo que tivéssemos uma relação a mais aberta possível, né? Mais democrática, mais radical possível, nós teríamos que organizar perspectivas que são conflitantes entre si, mas não necessariamente contraditórias, e que poderiam gerar uma síntese muito satisfatória. Mas não só os temas são muito fragmentados, mas a perspectiva política de cada grupo também é. Então, há grupos que, por exemplo, os grupos, digamos, mais tradicionais, vou citar dois, né, conhecidos, MST e MTST, por exemplo, MST no campo e MTST na cidade, eles têm uma visão do Estado, do poder público, diferente de outros grupos que veem partidos e o Estado com uma visão de uma negatividade quase que absoluta. Né? São muito diferentes as abordagens, né? E a dificuldade do poder público municipal, muitas vezes, está em conseguir oferecer uma perspectiva de diálogo e de superação dessas contradições. Lembrando que, no caso brasileiro, as forças repressivas não são municipais. Né? O Estado brasileiro nasceu dessa maneira. A repressão ela sempre foi da província, do Estado, e por uma razão muito simples. Aqui, a segurança pública sempre foi vista como segurança política dos dominadores em relação aos dominados. Nunca houve uma preocupação genuína com a segurança pública. Isso nunca, nem hoje acontece no Brasil. Aqui é a segurança do poder que conta. E não é por outra razão que as forças de segurança nunca foram municipais, como quase todo mundo. Elas sempre foram organizadas numa esfera acima da municipal, porque ela sempre foi vista como salvaguarda do poder. Né? Entrando na questão de gênero, tenho a maior simpatia por essa questão, porque eu vejo um ingrediente muito avançado no avanço das mulheres em relação ao poder em geral, ao exercício do poder. É diferente quando uma mulher exerce o poder, né? Em geral. Né? E isso muda muito as relações, isso melhora muito as relações, em todos os âmbitos. Tem um quê de... O socialismo tem o quê de feminino, tem alguma coisa feminina na perspectiva emancipatória. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. A luta de classes ela é masculina, em vários sentidos. Né? Então, tem um ingrediente que precisa ser estimulado, que é a presença cada vez maior da mulher nos negócios de interesse público ou de interesse comum. Acho que essa é uma perspectiva
muito interessante. Mas termino com essa observação, de que, aparentemente, você tem uma massa de trabalhadores clássica que vende força de trabalho para o capital, mas eu entendo que existem pelo menos duas outras formas de vida na cidade que também dialogam negativa ou positivamente com o capital e que estão cada vez mais presentes. Setores que não têm a menor perspectiva de serem explorados pelo capital, portanto, não são parte do exército industrial de reserva, não têm nenhuma perspectiva de serem assimilados a essa reprodução automática do capital. Portanto, lembra a frase do Marx sobre o lumpen, mas salientando que a frase se referia às camadas do feudalismo que entravam em estado de putrefação no nascimento da sociedade moderna. Lembra isso, mas é uma outra realidade, né? E tem uma outra, eu diria, uma outra classe social que interage com as formas de reprodução de maneira inteiramente diferente do trabalhador ordinário, que é aquela classe que vende, de alguma maneira, ou talento, ou saber, mas não vive propriamente da sua força de trabalho, mas talvez pudéssemos dizer que vive da sua força criativa. E, de certa maneira, tem como remuneração um tipo especial de renda, que não se confunde com o salário. É cada vez mais frequente esse tipo de pessoas nas cidades. E, de certa maneira, como articular essas perspectivas conflitantes é tarefa daqueles que desejam viver numa cidade melhor. Quer dizer, como isolar, de certa maneira, o capital, de um lado, e considerar essas, pelo menos, 3 perspectivas de camadas não proprietárias, por assim dizer, no sentido de um potencial emancipador. Obrigado. Agradeço a manifestação aqui do professor e prefeito Haddad, porque um dos temas que foi levantado aqui com alguma frequência, que eu esqueci de mencionar na minha síntese, foi justamente a preocupação com a interatividade e os espaços culturais na cidade. Quer dizer, essa interação, diante do fato de que, muitas vezes, esses espaços estão sendo engolidos também por esse processo de reorganização, não só com uma referência específica a São Paulo, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, mesmo na cidade onde eu vivo, por exemplo, Berlim, né? Isso também é uma preocupação constante lá nesse tema. Professor Wisnik. Obrigado. Flávio, eu serei breve e vou me ater a uma das questões das muitas que foram colocadas, e é justamente aquela questão que coloca perguntas sobre se nós estaríamos condenados a viver em cidades daqui no futuro, né? No presente e no futuro. E como, evidentemente, é uma pergunta sem resposta, eu vou replicá-la com outras perguntas. E a primeira coisa que eu faria e farei em relação a isso é transformar um pouco a pergunta na seguinte pergunta: será que nós estamos condenados a continuar construindo sempre cidades, né? Por que eu fiz essa alteração? Pelo seguinte: há 2 anos atrás, eu fui um dos curadores da Bienal de Arquitetura de São Paulo, né? E nessa Bienal, nós fizemos um deslocamento importante de abordagem da arquitetura para a cidade. Então, foi uma Bienal que procurou discutir, essencialmente, o fenômeno urbano. E aí, diante dessa questão, né, eu acho que uma das perguntas de base que eu me pus foi pensar justamente por que, afinal, nós continuamos construindo cidades. Essa é uma pergunta que eu disse que é de base porque ela é bastante ampla, uma pergunta de fundo, né? Não é uma pergunta que aparece, mas uma pergunta que você se faz. E não é porque você se faz essa pergunta porque você quer responder que não é mais para construir cidades. Evidentemente, não é disso que se trata. Mas é uma pergunta importante. Por que ela é importante? Porque eu acho que é uma pergunta cuja resposta muda conforme o período histórico, né? Cada momento histórico responde a essa pergunta de diferentes maneiras. Então, hoje em dia, né,
Por que, afinal, nós continuamos construindo cidades? E, diante, então, de uma pergunta como essa, tão ampla quanto nós procuramos observar esse fenômeno contemporaneamente em diversos lugares do mundo. E um dos lugares onde isso, um dos casos onde isso apareceu de uma maneira muito contundente, foi na China, justamente, no caso de uma cidade que até se tornou muito conhecida por isso, que é uma cidade fantasma, chamada Ordos Kangbashi. É uma cidade no norte da China, na província da Mongólia interior, que por uma série de razões o governo chinês resolveu construir a cidade, né, como um entreposto local importante de poder político naquela região separatista, uma região rica em minério, mas construiu uma cidade, sede do poder político, mas uma cidade sem nenhuma sustentação econômica, porque o preço dos imóveis não é compatível com a renda das pessoas que vivem na região. Então, a cidade permaneceu fantasma. Ela foi construída para 1 milhão de habitantes e ela tem 5 mil habitantes. E ela já está há 10 anos assim, então não é que é também tão novo. Então, diante de um fenômeno como esse, né, a gente fica procurando entender, e aí existe uma série de irracionalidades no processo que estão justamente ligadas à conexão entre capital financeiro e mercado imobiliário, que explicam situações como essa, se é que isso é explicável de alguma maneira. Mas, sem poder entrar nas razões disso agora, eu queria citar um depoimento que eu acho muito elucidativo. Quando nós pesquisamos isso, a gente encontrou um depoimento de um investidor imobiliário chinês que mora em Pequim, mas que é dono de uma série de imóveis nessa cidade fantasma. Então, sendo entrevistado pela BBC ou pela Al Jazeera, agora eu não me lembro bem, era uma entrevista provocativa. O jornalista perguntava para ele, bom, você é um investidor imobiliário, você comprou uma série de imóveis nessa cidade, é uma cidade fantasma, você fez um mau negócio. E ele responde assim, muito... acho que ironicamente, mas ele responde, não, eu não fiz um mau negócio. Eu fiz um bom negócio, eu investi numa cidade que não está sendo gasta, uma cidade que vai ficar nova para sempre. Então, diante de uma resposta como essa, que é uma resposta aterrorizante, né, mas ela explicita um ponto muito importante, que é a cidade como valor de troca, a cidade reduzida a puro valor de troca e zerando o seu valor de uso. Isso seria uma espécie de deformidade final, né, de um pensamento como o marxista que estrutura as questões na base da relação entre valor de troca e valor de uso. Então, a cidade, economicamente, se sustenta porque ela gerou emprego, ela movimentou a economia, ela foi construída, mas ela não tem uso. Então, por isso é que eu mudei um pouco a pergunta para o seguinte, estaremos condenados a sempre continuar construindo cidades, mesmo que desnecessariamente? Obrigado, Guilherme. Passa a palavra, então, ao professor Harvey. I think we should stop building cities for people to invest in and build cities for people to live in. I think that once upon a time there was a very real distinction between urban and rural. In much of the world that distinction has disappeared. Yet within the urban process there is a tremendous amount of uneven geographical development. In other words, the social distinctions that exist within a metropolitan area are just as significant as those that exist between those who live in the heart of a metropolitan area and those who live in the rural peripheries way out. So we should be thinking in terms of uneven geographical development rather than some simple dichotomy between urban and rural. And are we condemned to live in a world of uneven geographical development? And the answer is yes. And actually, that's what makes life interesting. And we should welcome that, not necessarily decry it, but we need to think about creative forms of uneven geographical development rather than those which capital produces. On the women's question, there's no question in my mind
that the emancipation of women is one of the most important global struggles which exists at this time. And it's at a crucial moment because in many parts of the world there have been advances, but in many parts of the world there have been actually relapses of important point. I mean, I find, having lived around, women's issues and feminism in the United States for all these years, I'm appalled with the state of gender relations on college campuses, the amount of violence and rape and women's position. Is totally inconsistent with, I think, the dreams of what many feminists had in earlier times. And instead of it being 2 steps forward and 1 step back, it seems to me it's been 1 step forward and 2 steps back in recent years. And I think this is something to be deeply concerned about. But on the other hand, in other parts of the world, I've already mentioned the Kurdish situation and the Kurdish radical movement. The Kurdish women's movement is one of the most amazing things I've ever come across. And within the Kurdish PKK territories, it's mandated that there will never be one mayor of a city. There will always be 2, and 1 man, 1 woman. And there's very strong rules of that sort in terms of political representation. But clearly, for demographic reasons, social reasons, political and economic reasons, the emancipation of women is something which is absolutely critical and crucial. The other question which is raised is the question of immigration. We have a tremendous refugee problem in the world. We have environmental refugees, we have political refugees, we have refugees from war. I already mentioned, I was just 3 weeks ago in Istanbul. Istanbul has 1 million Syrian refugees, at least, within the city. 1 million. They're on the streets. They have nowhere to go. You see the kids speaking Arabic in a Turkish country, running around on the streets. It's an incredible situation, a devastating situation. And actually, throughout Turkey, there are these very large refugee camps. And of course, what we see is tremendous attempts of population mobilities and attempts to illegal migration and all of the tragedies that are connected to that. This is actually fueling, of course, a lot of the right-wing fascist, anti-immigrant sensibilities that blames immigrant populations for all of the ills of society. Capital loves it when people do that, because it's not capital's fault, it's the immigrants' fault. But what all the evidence shows is that refugee populations are extremely creative, and in fact tend in the long run to add a great deal to any economy where they come to, because they're innovative and they have to find new ways of making living. They're socially entrepreneurial and do all kinds of different new things. So this widespread immigration movement is something which is a global phenomenon. And a lot of it, again, and we're going to see much more of it. Even the Pentagon wrote a piece recently about climate change and said the greatest threat to global security was climate change, because it was likely to trigger mass population movements, which would create mass instabilities in many parts of the world. And we see this certainly occurring already in Africa, as well as in other parts of the world. So that I think the migration question is a very important one for the left to confront and to try to do something about, because it is indeed the leading way in which the right will start to organize around, as we see in Europe, the anti-immigrant furor in Europe is there. But then we also get into the demographics of the thing. I mean, the curious thing about Europe is it has a zero growth in terms of its demography, to the degree that it needs labor. It needs the immigrants, but then it tries to keep them out. So here's this kind of crazy situation in which in the 1960s, 1970s, the state promoted immigration. The Germans went to Turkey, the French went to the Maghreb, and actually promoted migrations of a certain sort, and then, given the social reaction, tried to shut it off. And so this is, I think, again, one of the big political issues of our time, and it's global in scope, and it's likely to get
much worse, I think, given the disruptions that are occurring through war, civil war, social unrest, political persecution, environmental refugees, and given the curious demographics at which some parts of the world are growing rapidly in population and some parts of the world have zero population growth. That would include Japan and Italy and various other countries of that kind. Bom, toca a mim agora encerrar a mesa e o seminário. E eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para agradecer a todos todas que aqui estiveram. Neste caso aqui, quero agradecer especialmente aos membros desta mesa aqui, mas através deles também agradecer a todos que participaram aqui do seminário. Quero agradecer também a quem eu peço também uma calorosa salva de palmas ao pessoal da organização, tanto do grupo aqui, da Boitempo e tudo mais, e também ao pessoal da interpretação, lá em cima, fechado na cabine, também, por favor. E quero também salientar que tanto a Boitempo, o SESC, quanto as demais entidades que colaboraram para a realização desse seminário aqui, estão de parabéns, porque o seminário foi uma demonstração de que é possível dialogar sem esquecer as diferenças, mas sem levá-las ao extremo que elas possam destruir o próprio diálogo. Eu acho que esse seminário foi extremamente eloquente nessa direção. E, realmente, todos que dele participaram estão de parabéns nesse sentido. Espero que esse seminário, como várias questões levantaram aqui, seja, assim, um seminário seminal para outros seminários que venham se realizar, não só pelos organizadores deste, mas por outras entidades, outras possibilidades de organização, que deem prosseguimento a esse debate. E, finalmente, eu quero lembrar também que eu imagino aqui, aqui é muito ruim a gente ter uma ideia do público presente devido à iluminação aqui, que bate aqui no rosto, mas eu imagino que, ao longo dessa semana aqui, o seminário aqui foi acompanhado por 1 milhar de pessoas, digamos, que aqui estiveram. Porém, eu quero assinalar que isso é uma ilusão, porque, na verdade, esse seminário foi acompanhado por mais de 10 mil pessoas. Desculpa. Mais de 10 mil pessoas em tempo real, através da transmissão na internet. Pessoas que estavam tanto claro, particularmente na cidade de São Paulo, mas em todo o território brasileiro, e, inclusive, pessoas que estão acompanhando o seminário em outros países que não o Brasil. E isso, sem dúvida nenhuma, é assim, um grande feito, não só para o seminário, mas mostrando que as nets podem produzir algo mais do que simplesmente os nets addicted, né? Ou nets, como é que chamava aqui, os net citizens, ou algo assim, né? Isso realmente é uma vitória, né? E esse foi o nosso público real. Eu diria que aproximadamente umas 12 mil pessoas em tempo real. A eles também a nossa salva de palmas e nossos parabéns. Muito obrigado. Agradeço também, pessoalmente, o convite que me foi feito para abrir e encerrar a mediação nesse seminário aqui. E, como eu dizia na minha terra, como se diz na minha terra natal, Rio Grande do Sul, eu não sei como é que as intérpretes vão traduzir isso, mas se diz que se o patrão velho lá de Riba permitir, em outra oportunidade estaremos aqui de novamente. Muito obrigado. Mais uma palavrinha aqui, peraí. Só um agradecimento geral à participação de todos.
Convidamos para os autógrafos agora no térreo com o David Harvey e agradecemos Fernando Haddad, Guilherme Wisnik, Flávio Aguiar e mais uma vez David Harvey também pela participação nessa mesa. Boa noite a todos.